Fala, galerinha! Estamos aí para mais uma aula de matemática. Na verdade, vamos pegar duas, né? A gente está pegando essa parte de geometria plana, estamos fazendo de duas em duas, beleza? Então, vê só. A aula que a gente vai fazer, esses cabos são muito lesos aqui, velho. As aulas que a gente vai discutir é semelhança de triângulos e teorema de Tales, e depois a gente discute o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, vê só. Vamos lá. Semelhança de triângulos. Pessoal, não é pegar dois triângulos, olhar e dizer, eles se parecem, então eles são semelhantes. E cuidado também que uma coisa é semelhança, o que são triângulos semelhantes? São parecidos. Cuidado para não confundir com congruência. Congruência são dois triângulos exatamente iguais, certo? Todo triângulo que é congruente, ele também é semelhante. Mas o contrário não, nem todo triângulo que é semelhante é congruente, tá? Por quê? A garantia que nós temos na semelhança de triângulos é que o quê? Que os lados correspondentes são proporcionais. O que significa isso? Que um é a metade do outro, dobro, triplo, quádruplo, terça parte, enfim, certo? Congruência, os lados são exatamente iguais, certo? Mas na semelhança de triângulo em relação aos ângulos correspondentes, os ângulos correspondentes são exatamente iguais. Ou dois alunos impossíveis que eu tenho, viu, velho? Então, vamos lá. É só tu lembrar. É simples de lembrar. Ângulo é uma forma. Lado é a outra, ó. Só ângulo, só lado. E agora, ó. Lado, ângulo, lado. São os três casos que você precisa aprender de semelhança de triângulo, certo? O que é que você precisa se ligar? Se você consegue identificar que, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo do triângulo são iguais, você já verificou um ângulo, certo? Se você verifica que esse outro ângulo aqui, ó, e esse aqui são iguais, você verificou que eles têm dois ângulos iguais. Se liga, ó, vou botar um tracinho aqui e um tracinho aqui dizendo que esses dois ângulos são iguais e dois traços aqui dizendo que esse ângulo é igual a isso, certo? Quando você consegue garantir que dois ângulos correspondentes são iguais, você garantiu a semelhança de triângulos. O que é que acontece? Aí você garante todo o restante das coisas. Como assim? Que esse ângulo de cima obrigatoriamente vai ser igual a esse ângulo aqui de cima, certo? Três tracinhos. E que L1, que eu vou chamar aqui de L1, é proporcional a L4, ou seja, L1 está para L4, assim como L2 está para L5, certo? E L3, que é esse aqui, ó, está para L6. Então, eles são diretamente proporcionais. Isso te ajuda, pessoal, lá em espelhos em física, tá? Porque lá em física vão aparecer vários triângulos e você precisa verificar se eles são ou não semelhantes e quais é que são semelhantes, certo? Então, ó, lado, aí você vai ter que ter a garantia dos lados serem proporcionais. Como assim, ó? L1 diretamente proporcional a L4. Não se liga nos números e nas letras, não. Se liga na posição. L1 está para L4, assim como L2 está para L5. L2 está para L5. E L3 está para L6. Se você garantiu a proporcionalidade de todos os lados, que esse é a metade desse, ou que é a terça parte, ou quarta parte, enfim, você garantiu a semelhança de triângulos. Aí o restante está garantido. O quê? Que esse ângulo, certo? Que esse ângulo aqui de baixo é igual a esse, que o ângulo da direita é igual ao outro aqui da direita, e que o de cima aqui, ó, também é igual a esse aqui de cima, certo? Então você garante a semelhança de triângulo, você garante o restante das coisas, tá? E por último, lado, ângulo, lado. Se concentra na ordem das letras. O que significa isso, pessoal? Significa que você tem que garantir que um lado, L1 e L4, é diretamente proporcional
que L2 e L5 também são diretamente proporcionais, certo? E o ângulo que está no meio deles dois, ó, tem que ser obrigatoriamente o ângulo que está entre eles. Por isso que a gente bota lado, ângulo, lado, certo? Para você lembrar que o ângulo tem que estar entre os dois lados, certo? É o ângulo formado por esses lados. Então você garantiu o quê? Que L1 está para L4, L2 está para L5 e os ângulos são iguais. Então você garantindo isso, você garante o restante, que o quê? Que L3 está para L6, certo? E os outros ângulos correspondentes são iguais, ó. Que o ângulo da direita é igual a esse daqui e o de cima também são iguais. Então, tudo isso garante a semelhança, certo? Então, está garantido aí a semelhança de triângulos, são os três casos. Figuras semelhantes, tive a ajuda do meu amigo Léo para desenhar os mapas aí, certo? O bicho agora virou artista, tá? Todo artista plástico é gente boa, cara. Então, ó, vê só, isso cai muito no Enem, pessoal, tá? Já apareceu várias vezes. Pode-se até usar a ideia de escala. Eu tenho a medida do desenho sobre a medida do real. Isso surge dessa estrutura de figuras semelhantes, certo? Então, o que é que acontece? Ó? A gente pode dizer que o comprimento da figura pequena está para o comprimento da figura grande. Tá ruim de eu desenhar um C grande aqui, mas tá valendo, certo? Que a largura da pequena está para a largura ou altura, como você queira, da grande, certo? Então, a gente diz, ó, que Czinho está para Czão, assim como Lzinho está para Lzão. E muito cuidado num detalhe, certo? Muito cuidado no seguinte, se tratou de área, então, ó, a área do menor está para a área do maior, que o Enem pega vocês demais nisso aí, ó. Se você trabalhar com a área do menor, está para a área do maior, aí cuidado, ó. Comprimento, largura ou altura são medidas lineares, então significa o quê? Centímetro, metro, quilômetro, hectômetro. Área é medida quadrática, é a multiplicação dos valores. Então é metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado. Então essas medidas precisam ser elevadas ao quadrado, senão você vai perder a questão, certo? Então, eita, tá, se for volume, aí volume é outra história, já entra em figuras espaciais. Por isso que a gente está falando primeiro de geometria plana para chegar em geometria espacial, beleza? Corta para mim, certo? Então vamos para o Teorema de Tales e o Teorema de Pitágoras para a gente finalizar. O que é que diz o Teorema de Tales? Tales disse o quê? Que existe um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais. E todos os segmentos formados, eles são diretamente proporcionais, certo? Então, ó, vamos nomear aqui, ó, A, B, C, D, E e F. Aí muita gente pode se perguntar, professor, o Teorema de Tales eu aprendi de um jeito e outra pessoa de outro, enfim. São devido às propriedades da proporção. Quais são elas? Ó? Ele disse o quê? Que um monte de retas paralelas cortadas por transversais fazem que os segmentos sejam diretamente proporcionais. Qualquer segmento aí, contando que a ordem que você siga para um lado vale para o outro. Tá? Ó, AB está para BC, AB está para BC. Perceba o que a gente fez desse lado. Ó, AB para BC, assim como DE está para EF. Pode ser feito dessa forma? Pode. Aí tem gente que diz, ah, professor, eu vi diferente, eu vi que AB está para DE. Beleza, tem nada errado não. AB está para DE, assim como BC está para EF. Claro que pode, certo? Você só fez trocar de lugar os meios. Isso é propriedade das proporções. Você trocou de lugar os meios, não altera em nada a proporção. Tem também o caso, ó, se eu pegar o segmento todo, AC, extrair para qualquer parte delas, certo?
que seria AB ou BC, tanto faz, assim como DF está para DE, certo? Então, também está valendo, certo? Essa proporção também é válida, tá? É só se ligar, quem manda é a primeira proporção que tu fez, a outra só segue a primeira, tá certo? E por fim, teorema de Pitágoras. Esse aqui vocês sabem indo e voltando, né? O que é que acontece? Ó? Se a gente pegar teorema de Pitágoras só funciona para triângulo retângulo, certo? Ou seja, um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Primeira coisa importante é aqui, ó, que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Se aqui é 90, então se eu pegar esse ângulo alfa e esse ângulo beta aqui, ó, certo? Para dar 180 é porque alfa mais beta tem que somar 90 graus, o que significa dizer que alfa e beta são ângulos agudos, certo? Que você sabe muito bem que a gente viu isso na aula anterior, que é um ângulo que está variando de 0 graus, certo? A 90 graus, entre 0 graus e 90 graus, certo? Então eles são ângulos menores do que esse. Consequentemente, é uma regra do triângulo. Quanto maior o ângulo, maior o lado que está de frente a ele. Por isso que a gente diz, ó, que essa medida A aqui é o que a gente chama de hipotenusa. Ela sempre é o maior lado, por quê? Porque ela sempre vai estar de frente para o maior ângulo, beleza? E aí os catetos a gente chama de B e C. E pelo teorema de Pitágoras, todo mundo sabe que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. E aí, pessoal, se aplica isso quando a gente tem um triângulo retângulo e você tem o conhecimento de todos os lados ou todos estão na mesma incógnita. Se tiver incógnitas diferentes, ele vai ter que dar área, perímetro, alguma coisa a mais, tá bom? E aí a gente finaliza essas duas aulas de geometria plana e te aguardo na próxima aula. Valeu!